Shalom, amados. Shabbat Shalom. Torna-se tão difícil você dizer alguma coisa depois de um momento tão tremendo de adoração como esse, né? Uau! Não tem nem o que pregar. Simplesmente nos render ao Senhor e dizer: tudo entregarei. Tudo entregarei, Senhor. Tudo entregarei. Tudo é teu. Tudo vem de ti. Tudo volta para ti. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos compartilhar esta live? Vamos convidar outras pessoas para meditarmos na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Este mundo mal renego, sim, por ti tudo darei. Tudo entregarei. Cante como forma de oração. Tudo entregarei. Enquanto você compartilha. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, aleluia. Tudo entregarei, sim, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Pai, que momento glorioso esse na tua presença. Que despertar que o teu Espírito está trazendo aos nossos corações neste tempo. Que santa convocação o teu Espírito está fazendo à tua igreja nestes dias. Vivemos dias, ó Deus, proféticos. Dias, ó Deus, de avivamento. Dias de um chamado do teu Espírito para uma entrega incondicional. Um chamado do teu Espírito para uma consciência de que Tu és tudo que nós temos, Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o nosso tesouro, Tu és a vida. Tu és a vida, Jesus. Tu não és um acréscimo à nossa existência. Tu não és um complemento à nossa história. Tu és a vida. Como a tua palavra diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Tu és a vida. Tu és a verdadeira vida. Tu dissestes, eu sou a ressurreição e a vida. Tu despertas neste tempo o nosso coração para esta consciência de que fora de ti não há vida, fora de ti não há nada. Como disse Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Escreve nas tábuas do nosso coração estas verdades. Escreve no mais íntimo do nosso ser estas verdades, para que nós vivamos-las, para que nós experimentemos-las não como uma doutrina, mas como uma verdade transformadora. Pai, nós oramos nesta hora, para que tudo isso que foi proclamado, tudo isso que foi declarado, através de canções, através de declarações ousadas,
penetre o mais profundo do nosso ser. Cause uma reviravolta no nosso homem interior. Destrua todo sofisma, toda ideia errada, todo conceito distorcido do que é a vida cristã, do que é andar contigo, do que é te servir, do que é caminhar à luz da tua presença. E nos faça verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Aqueles homens e mulheres em quem Jesus se reproduz. No seu caráter, na sua vida, na sua missão, no seu chamado. Pai, transforma-nos. Leva-nos a viver nesta dimensão. E nós daremos a Ti sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nesta hora, Pai, quando nós tomaremos a Tua palavra e meditaremos nela, nós trazemos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Nós demolimos todas as fortalezas da nossa mente, todos os conceitos errados, tudo aquilo que o inimigo possa ter construído, tudo aquilo que o inimigo possa ter arquitetado para roubar a Tua palavra, para roubar a semente preciosa da Tua palavra. Nós enxotamos em nome de Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito e da Tua palavra. Nós declaramos que a Tua palavra é semente de transformação. Nós declaramos que a Tua palavra é libertadora, a Tua palavra é cura, a Tua palavra é restauração. A Tua palavra é alívio, a Tua palavra é vida dentre os mortos. Por isso nesta hora nós exercemos autoridade sobre toda a força da maldade, sobre toda a força das trevas e declaramos agora a todo principado e toda potestade enviada do inferno para roubar a palavra do Senhor sobre estas vidas, sobre estas famílias, sobre a igreja. Nós ordenamos agora, bata em retirada em nome do Senhor Jesus, que toda mente seja agora trazida às verdades da palavra e que esta palavra seja semeada em boa terra e se reproduza 100 por 1 para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Hoje eu estava orando, conversando com Deus e perguntando ao Senhor, o que queres que eu compartilhe? Eu queria conversar com você. Eu queria compartilhar em uma conversa com você algumas verdades da palavra do Senhor, alguns princípios da palavra do Senhor. E a minha oração é que, a despeito de qualquer situação na qual você se encontre, que a palavra do Senhor venha trazer exatamente esses elementos que nós iremos tocar nesta noite. Que eles sejam aquilo que a palavra produza dentro de você. Não é uma pregação, como eu costumo dizer, é uma conversa. É uma conversa de irmão para irmão, transferindo para você verdades da palavra de Deus. Verdades que nos transformam. Verdades que não têm como intuito apenas encher a nossa mente de informação, mas trazer restauração à nossa alma, posicionar-nos no reino, nos fazer servir a Deus melhor e desfrutar mais e mais daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E enquanto eu meditava e conversava com o Pai, e orava e pedia, Deus, dá-me uma palavra, algo que Tu queres ministrar ao coração do Teu povo, algo que Tu queres falar ao coração da Tua igreja hoje, algo que Tu queres ministrar ao nosso coração. O Espírito de Deus me levou a um texto que eu gostaria de conversar com você hoje acerca dele, que está em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. E eu gostaria de falar sobre esse tema que está aí o tema da nossa mensagem desta live. No caminhar com o Senhor. No caminhar com o Senhor. Conversando com o Pai hoje, ele me fez lembrar de Abraão, e a partir de Abraão, alguns outros heróis da fé, alguns outros homens de Deus, né, que nós vamos apenas tocar e tirar 3 coisinhas, 3 exemplos, 3 lições que eles nos dão, né? E pensando nisso, eu até escrevi aqui algo que eu queria compartilhar com você. Todas as vezes que abraçamos um sonho de Deus, todas as vezes que abraçamos um chamado do Senhor, e seguimos a nossa vida a partir deste sonho, a partir deste chamado, saiba de uma coisa, nós recebemos de Deus toda a provisão para superar todos os obstáculos que nós encontraremos no caminho da realização deste sonho. E eu quero começar hoje falando um pouco acerca deste homem Abrão. Abrão.
Um homem chamado por Deus com uma missão espetacular, mas um desafio tão grande quanto o sonho que Deus havia colocado no coração dele. Deus chama Abraão com uma missão. A missão de que através dele, Deus estabeleceria o seu povo na terra. Quando nós pegamos o livro das genealogias e nós vamos estudar de Adão até Abraão, nós vamos descobrir que desde Adão até Abraão, 2000 anos se passaram. E Deus, o Deus Yahvé, não tinha um povo nesta terra. Deus não tinha uma nação. Todos os deuses tinham o seu povo. Os heteus, os jebuseus, os cananeus e todos os zeus que existiam na terra tinham o seu povo. Os povos da terra se estabeleciam a partir de um culto, a partir de um Deus que eles cultuavam. Toda a sua culinária, todas as suas construções, todas as suas festas, todas as suas tradições, todos os seus valores, eles eram trazidos a partir do Deus a quem eles serviam. Mas o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, não tinha um povo. Nós vamos ter Adão, depois nós vamos ter Abel, que foi morto por Caim. Depois nós temos Sete. Depois nós temos Enoque, que andou tão junto de Deus que foi tomado para ele. Depois nós vamos ter Noé, apregoeiro de justiça, um homem que pregou redenção e que por 120 anos construiu uma arca. Nos dias de Noé Deus trouxe juízo sobre a terra, mas salvou a Noé e a sua casa. Depois nós vamos ter Abraão, lá de Ur dos Caldeus, do outro lado da Mesopotâmia, e como eu amo este homem. Eu tenho um grande amigo em Bristol, que ele sempre disse que quando eu chegar no céu, Abraão vai vir me dar um abraço, porque ele disse, não conheço nenhum pregador que fale tanto de Abraão como o senhor. Eu digo, pois é, eu tenho uma amizade com este homem, vamos ser grandes amigos no céu. Porque o desafio de Abraão, Deus aparece para Abraão e diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu, Senhor teu Deus, irei te mostrar. E em ti eu levantarei uma grande nação. O grande desafio começa com acreditar nesta voz. Porque Abraão, filho de Tera, vivia num contexto de muita idolatria. A cidade, o seu povo, alguns historiadores dizem que Tera, o seu pai, era um construtor de ídolos. Abraão viveu num contexto de idolatria. Os deuses, nos dias de Abraão, eles tinham forma, eles tinham gosto, eles tinham cor, eles tinham cheiro. De repente, aparece para Abraão um Deus que não tem forma, que não tem cor, que não tem cheiro e que fala. Uau! Que desafio! Como convencer a todos de que realmente Abraão tinha ouvido a voz do Senhor? E o pior de tudo, o chamado deste Deus contraria todos os costumes da época, contraria tudo aquilo que Abraão estava acostumado. Deixar a tua casa, deixar o teu pai, deixar a tua parentela e ir para um lugar que você não sabe nem onde é, eu te mostrarei. Que desafio! Mas um outro desafio, em ti eu levantarei uma grande nação, numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. Mas Abraão era casado com uma senhora já passada do tempo de gerar filhos e estéril. Que promessa louca! Tirar Abraão da sua terra, tirar Abraão da sua parentela, tirar Abraão do seu contexto de segurança da casa do seu pai e levá-lo para um lugar que Abraão não sabe nem onde é, com uma promessa que contraria todas as coisas. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Este é o Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Este é o Deus que toma as coisas mais improváveis para gerar nela aquilo que está dentro do seu coração, para que a excelência do louvor, da glória e da exaltação seja somente dele e que para o final de todas as coisas nós possamos olhar e reconhecer somos servos inúteis, porque tudo aquilo que se operou na nossa vida nada mais foi do que a demonstração do poder soberano deste Deus a quem nós servimos. Não havia em Abraão absolutamente nada que pudesse ser motivo de louvor. Não havia em Abraão, do ponto de vista humano, absolutamente nada que pudesse cooperar com o plano que Deus tinha. Tudo em Abraão era contrário ao plano. Tudo em Abraão dificultava o projeto. E aqui eu aprendo uma grande lição com o Senhor.
Dificuldade e facilidade não é termômetro para discernir o que Deus quer fazer na minha vida. Nunca tome por garantido de que um caminho é o caminho de Deus pelo nível de facilidade que Ele apresenta a você. Nunca tome que um caminho não é o caminho de Deus pelo nível de dificuldade que Ele apresenta a você. Pois o nosso Deus é perito em tomar as coisas loucas e absurdas para realizar aquilo que está no coração dele. Chamar um homem já passado de idade, casado com uma senhora estéril para gerar uma grande nação, que loucura! Não tem lógica. E quem disse que Deus tem lógica? Paulo diz que Deus é louco e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Talvez agora você já comece a entender porque Ele escolheu você. Talvez você já comece a entender porque ele projetou sonhos na sua vida. Talvez você já comece a entender os absurdos dos sonhos que Ele colocou no teu coração. Quão isso é distante da tua realidade. Como isso está fora de tudo aquilo que, humanamente falando, é plausível? Quem disse que Deus depende de mim? Quem disse que Deus depende daquilo que eu tenho para lhe oferecer? Não. Não. Abraão sai da sua terra, Abraão sai da sua parentela, Abraão sai em busca de uma visão do Senhor. Oh, aleluia! E Abraão vai encontrar muitas dificuldades. Abraão vai encontrar muitas dificuldades. E quando chega aqui no capítulo 15, e aqui é isso que eu quero ministrar para você. É isso que eu quero conversar com você nesta noite, para mim e para você. Eu quero falar a respeito deste caminhar com o Senhor, em busca de uma promessa que Deus nos deu, em busca de ver a realização de algo que Deus trouxe ao nosso coração. A primeira coisa que você vai ter que aprender: não espere que as pessoas que estão à sua volta acreditem naquilo que Deus colocou no teu coração. O mundo inteiro pode duvidar daquilo que Deus colocou no teu coração, menos você. Menos você. Quem ouviu a voz de Deus foi Abraão, não foi Tera. Quem ouviu a voz de Deus foi Abraão, não foi Sara. Quem ouviu a voz de Deus foi Abraão, não foram os seus servos. É você que tem que ter consciência de que Deus falou com você. É você que tem que ter consciência de que a voz de Deus ecoou no teu homem interior. No capítulo 15, no versículo 1, diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Eu acho tão interessante porque este versículo começa dizendo assim: depois destas coisas. Mas aí que coisas? Depois do desafio de ouvir a Deus, depois do desafio de deixar a sua casa, depois de enfrentar 5 reis numa guerra, depois de ter um problema sério com seu sobrinho Ló, que causou dor de cabeça terrível a Abraão, porque Deus disse a Abraão que era para deixar todo mundo, ele levou o seu sobrinho. Nunca carregue com você aquilo que Deus mandou você deixar para trás, porque aquilo vai causar problema na sua vida, mais dia menos dia. Deus mandou deixar tudo. Abraão fica com dó do sobrinho que o pai tinha morrido, e Abraão leva Ló consigo, e só dá dor de cabeça, só dá problema. Depois de tudo isso, num contexto de dificuldade, de cansaço, irmãos, é muita coisa. No capítulo 12 ele ouve a Deus. No capítulo 13 ele tem um problema com Ló, seu sobrinho, e os dois precisam se separar. No capítulo 14 ele enfrenta 5 reis no meio de uma guerra. A partir do versículo 18 ele recebe uma bênção tremenda a partir de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que aparece neste cenário todo. Quando chega no capítulo 15, diz a palavra: depois destas coisas. Depois destas coisas. Eu não sei qual é o contexto no qual você está inserido. Eu não sei quais são as guerras que você tem enfrentado. Talvez assim como Abraão, você tenha ouvido de Deus uma palavra que desafia você. Desafia a tua personalidade, desafia o teu jeito de ser, desafia aquilo que você sonhou para a sua vida, desafia os planos que você fez para você, desafia o estado no qual você se encontra, desafia a tua conta bancária, desafia a tua idade, desafia tudo na sua vida. Fortaleça no seu coração a consciência de que foi Deus que falou com você. Tenha certeza de que essa voz não é voz da sua mente, mas é a voz de Deus. Talvez você, como Abraão, esteja enfrentando um conflito familiar, problema dentro do contexto da família. Talvez você, como Abraão, esteja enfrentando reis, principados e potestades no meio de uma guerra terrível sobre a sua vida. No meio de tudo isso,
no meio de todos estes desafios, vem a voz do Senhor para Abraão, vem a voz do Senhor para mim, para você neste dia, vem a voz do Senhor para nós hoje, dizendo a primeira coisa que ele vai dizer: não temas, não temas, não temas. E eu queria hoje falar com vocês acerca de 3 coisas que Deus traz a Abraão: encorajamento, proteção e recompensa. A minha palavra com você hoje, nossa conversa hoje é sobre essas 3 coisas. E a minha oração a Deus é que o Espírito Santo de Deus gere no nosso coração estas 3 consciências. Encorajamento. Encorajamento. A primeira coisa que Deus vai dizer a Abraão: não temas. Não temas. O Senhor está chegando para mim e para você nesta noite, neste dia, não sei a hora que você vai ouvir essa ministração, e dizendo para mim e para você: não temas. Se Ele está dizendo para mim não tema, é porque o temor está próximo. É porque o temor, o medo chegou ao meu derredor. E Ele chega e diz: não tenha medo. Não tenha medo. E quando eu estava meditando a respeito deste desafio na vida de Abraão, desta palavra de encorajamento do Senhor para ele: não tenha medo, Abraão. Não tenha medo dos desafios que você vai enfrentar. Eu me lembrei de um outro personagem que é Moisés. Mas eu queria só ler um texto que fala sobre Moisés e fazer uma comparação entre essas 2 figuras tão importantes. Mas eu não queria ler no Antigo Testamento, eu queria ler um texto que está em Hebreus, que falou muito ao meu coração. Hebreus no capítulo 11, quando fala destes heróis da fé. E ele vai, olha que definição tremenda e olha que visão tremenda que o autor dos Hebreus vai trazer acerca de Moisés. Um outro homem que recebeu de Deus um ministério altamente desafiador. Que com certeza o medo bateu a porta de Moisés várias vezes. Assim como bateu a porta de Abraão. É muita guerra, é muito conflito, é muito desafio. E ele vai dizer aqui em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. Hebreus capítulo 11, versículo 24. O autor dos Hebreus falando de Moisés diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha aqui o chamado ardendo no coração de Moisés. A renúncia ardendo no coração de Moisés. Ele recusou, já como homem, consciente, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus por algum tempo, ter o gozo do pecado. Ele escolheu abrir mão das regalias do Egito. Ele escolheu abrir mão de tudo aquilo que o Egito lhe favorecia. Para quê? Para quê? Para ser maltratado juntamente com o povo de Deus. Para ser maltratado juntamente com os escolhidos do Senhor. Ele preferiu isso do que o gozo do pecado por um período de tempo. A Paola hoje ministrando, ela trouxe algo assim tremendo, falando sobre Jesus Cristo ser a nossa vida. Jesus Cristo não é um acréscimo à nossa história. Jesus Cristo não é um adendo à nossa história. Jesus Cristo não é um apêndice na nossa história. Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso tudo. E ao nos encontrar com Ele, nós temos que fazer uma escolha. Sofrer com Ele ou gozar por um pouco de tempo o gozo do pecado, sabendo que tudo aquilo que o pecado nos oferece é passageiro, é momentâneo, dura muito pouco. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. Moisés escolheu o caminho da morte. Moisés escolheu o caminho da renúncia. Moisés escolheu o caminho da entrega. Moisés escolheu andar com o Senhor. Moisés escolheu o plano de Deus para a vida dele. E é um caminho de sofrimento, um caminho de renúncia. Vocês imaginam quantas vezes Deus teve que consolar o coração deste homem? No versículo 26 diz: teve por maior riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Porque tinha em vista a recompensa.
Eu falei para vocês que nós vamos falar um pouco hoje sobre encorajamento, proteção e recompensa. Moisés olhou lá na frente. Moisés viu o que esperava por ele lá na frente. Por isso que ele não abriu mão do chamado de Deus na vida dele. Ele preferiu abraçar o caminho da renúncia. Ele preferiu abraçar o caminho da entrega. Ele preferiu abraçar o caminho do plano de Deus para ele. E é interessante essas duas palavras que no versículo 25 vai trazer: ser maltratado com o povo de Deus ou ter o gozo do pecado. Que coisa louca! De um lado tem sofrimento, do outro lado tem prazer. Como é que você coloca na balança, humanamente falando? É óbvio que você vai escolher o gozo. É lógico que você vai escolher o prazer. Como é que alguém pode escolher o sofrimento? Como é que alguém pode escolher o opróbrio? Como é que alguém pode escolher sofrer junto com o povo de Deus? Eu te digo uma coisa: somente pelo Espírito Santo de Deus, somente pela mão invisível de Deus. É por isso que Jesus vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai que vive não o enviar. É impossível. Isso não se produz com a mente, isso não se produz. Abre mão do gozo do pecado, abre mão dos prazeres desta terra, abre mão de algo que tua carne deseja, abre mão de algo que a tua carne está gritando, pedindo, por causa do Senhor. Renunciar, dizer não, crucificar, morrer. Essa é a linguagem do chamado, esta é a linguagem do caminhar com o Senhor. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, morra para si mesmo. Paulo declara: eu morri, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Abrir mão, deixar para trás, renunciar. E não é simplesmente: Deus tirou. Querido, se Deus tirou o desejo de eu fazer algo de errado, eu não estou renunciando àquilo. Ele simplesmente tirou. Renunciar é dizer não a algo que eu estou querendo fazer. Renunciar é dizer não a algo que está à minha disposição. Renunciar é escolher o caminho do Senhor em detrimento de um caminho que vai me dar prazer. Mas diz a Bíblia, este prazer, este gozo é por um pouco de tempo. É o gozo do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa para você: tudo aquilo que o diabo nos oferece, tudo aquilo que um caminho paralelo nos oferece, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus e o diabo vem para nos oferecer, produz gozo, produz prazer, mas é por um pouco de tempo. O preço pago depois é muito grande. O preço que vem quando a fatura chega, oh misericórdia! Quando a fatura chega, é sem dó e sem piedade. A nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com aquilo que está proposto. O mundo vai olhar para isso e vai dizer que a gente é doido. O mundo vai olhar para isso e vai dizer que nós estamos perdendo a nossa vida. O mundo vai olhar para isso e vai dizer que nós somos alienados. Não, queridos, é que há uma força sobrenatural que se move dentro de nós. Há uma realidade que nos é apresentada. Olha o que é que ele está dizendo. Olha por que Moisés abriu mão do Egito, abriu mão de ser um faraó para viver no meio do deserto. Como é que alguém abre mão dos palácios para morar no meio do deserto? Como que alguém pode fazer isso? Ele vai dizer, porque tinha em vista uma recompensa. Ele viu além, ele viu mais adiante. E o Senhor está chegando para mim e para você hoje dizendo: não temas. Assim como ele disse para Abraão, assim como ele disse para Moisés, ele disse para mim e para você: não tema. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer não ao mundo. Não tenha medo de dizer não ao pecado. Não tenha medo de dizer não ao diabo. Não tenha medo de decidir por Deus. Não tenha medo de decidir pelo Evangelho. Não tenha medo de decidir pela cruz. Porque há algo extraordinário esperando por você lá na frente. Eu não estou falando desta terra. Eu não estou falando que você vai seguir a Cristo e você vai ficar rico. Talvez você fique mais pobre do que você entrou. Depende de como você construiu a sua riqueza. Eu não estou dizendo: venha para Cristo que você vai ter a família perfeita. Talvez você vai ter mais problemas assim como Abraão teve. Para servir a Deus, Abraão teve que deixar a sua casa. Para servir a Deus, Abraão teve problemas com o seu sobrinho. Para servir a Deus, ele teve conflitos dentro da sua própria família. Talvez seja isso que te espera.
Pastor, essa pregação não é nem um pouco populista. Não é mesmo? E quem disse que a mensagem do evangelho é populista? Quem disse que a mensagem do evangelho é para massagear o nosso ego e dizer que tudo vai ficar muito bem? Ah, queridos, este é um caminho de morte. Este é um caminho de renúncia. Este é um caminho de muito choro, muitas vezes. Mas eu te garanto uma coisa. No meio de tudo isso, você sempre vai ouvir a doce voz do Espírito dizendo: não temas. Não temas. Não tenha medo. Abra sua Bíblia ainda mais um pouco, falando desse encorajamento. E a palavra de Deus para você hoje é de encorajamento. Não importa o que você esteja passando, o Senhor vem a você hoje dizendo: não tenha medo. Não há guerra que não possa ser vencida. Não há batalha que não possa ser vencida. O Senhor está com você. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te protege. O Senhor é quem te livra de todo o mal. O Senhor é quem vai adiante de você. Ai, pastor, significa que Deus vai me tirar do meio desta guerra? Não! Significa que Ele vai disponibilizar armas poderosas para que você vença esta batalha. Você não entrou no meio de uma guerra por engano. Você não entrou no meio de uma batalha por descuido. E Deus não tira soldados dele do meio da guerra. Deus envia provisão do céu para que este soldado saia daí vencedor. Deus nunca nos tira do meio da batalha. Deus nos faz vencê-la, chegar do outro lado vitorioso. E a voz dele é essa: não temas, não tenha medo. Não tenha medo, não olhe para os gigantes que se apresentam a você. Olhe para o Deus que te comissionou e te colocou no meio desta batalha. Olhe para o Deus que te chamou. Olhe para o Deus que te trouxe. Olhe para o Deus que falou contigo. Se você desviar o olhar do Senhor, você se concentrar no inimigo, você vai perecer. Você vai sucumbir. É isso que o diabo quer. Sabe por que o diabo faz tanta palhaçada, com todo respeito aos palhaços? Sabe por que o diabo faz tanta coisa? Para chamar atenção. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é de chamar atenção. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor rugindo como se fosse um leão. Ele quer chamar atenção. Por que ele quer chamar atenção? Porque ele sabe que na hora em que você tirar os olhos de Deus e começar a focar o teu olhar nele, você vai começar a ser minado nas suas forças. Porque o que te fortalece não é você. O que te fortalece é aquilo que disse a palavra: olhando firmemente para o Senhor. A partir do momento em que você desvia o olhar do Senhor, você passa a se enfraquecer. Pois a força que te garante a vitória não vem de você, vem da visão que você carrega no seu coração. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para o Deus que te chamou e você será fortalecido e você vai ser renovado. Uau! Quando você tira os olhos dos problemas e você começa a se concentrar na presença dele e você começa a se concentrar neste Deus que é o Todo-Poderoso, vem sobre você uma ousadia tão grande, vem sobre você uma coragem tão grande e uma força começa a vir e você diz: uau, 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 nada vai me segurar. Eu vou com o Senhor até as últimas consequências. Mas eu queria falar um pouco a respeito de um outro homem chamado para conquistar novos territórios. Um outro homem chamado para levar o povo de Deus a entrar na terra da promessa. Este homem é Josué. Moisés morre. Josué vem para substituí-lo. E que desafio! Que desafio! Por quê? Substituir alguém que fracassou é a coisa mais fácil do mundo. Agora, substituir o cara que falava com Deus cara a cara. O homem que acalmava o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, não é coisa fácil, não. Imagina o desafio para Josué. Imagina como se estremeceu dentro do coração de Josué o desafio do chamado de Deus. Que chamado doido! Com tanta gente para Deus chamar, Deus vai chamar justamente a mim. O Senhor aparece a Josué. E o Senhor vai encorajar este homem. O Senhor vai encorajar Josué. No capítulo 1 do livro de Josué, há algumas palavras que vale a pena nós ressaltarmos. E palavras-chave, e que é o que é exigido de todo homem, de toda mulher que tem um chamado de Deus, e que foi chamado para conquistar novos territórios. Esforço, coragem e ânimo. Esforço, coragem e ânimo. Você nunca vai conseguir chegar onde Deus planejou que você chegue, sem que você desenvolva dentro de você estas marcas. Esforço, coragem e ânimo. Olha o que é que diz o versículo 6 do capítulo 1 de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais, lhes daria. Esforça-te, tem bom ânimo. A alegria do Senhor é a nossa força.
Não se deixe abater. Não deixe que nada roube a tua alegria. A Bíblia diz que o justo não teme mais notícias. Levanta a tua cabeça. Não dê gosto ao diabo. Ai, pastor, mas tanta coisa ruim me aconteceu. Minha vontade é de chorar. Chore aos pés do Senhor. Vá para a presença de Deus e chore aos pés dele. Derrama as tuas lágrimas diante dos pés do Senhor. Mas não dê o gostinho a Satanás de ter uma única lágrima sua para ele. Anima. Diante do diabo a gente chega de testa dura. Mesmo que por dentro estejamos destroçados. Quando é que nós nos quebrantamos? Aonde é que nós nos derramamos? Na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você chega aos pés do Senhor, quando você chega diante da sala do trono, quando você chega diante do Deus de toda a glória, ali você derrama o teu coração, ali você chega desarmado, ali você chora, ali você derrama sobre ele as suas queixas. Mas quando você encontra com o inimigo, você endurece a testa. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Por dentro você está todo moído, mas você endurece a testa de Satanás. Esse gostinho eu não te dou, uma lágrima minha você não leva. As minhas lágrimas são preciosas para serem derramadas aos pés do Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo e servirei todos os dias da minha vida. O sangue pode dar no meio da canela, mas você não se dobra. Você não se dobra. E você se alegra. Tenha bom ânimo. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não depende de estímulos externos. A alegria do Senhor não é resultado de coisas boas que estão acontecendo. A alegria do Senhor é a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. É algo que vem de dentro para fora. A alegria do Senhor não depende do que os meus olhos veem. A alegria do Senhor é algo que nasce dentro de mim, que se transforma em força para eu alterar o que está à minha volta. A diferença entre a alegria do mundo e a alegria do Senhor. A alegria do mundo é uma consequência. Você recebeu uma boa notícia, você recebeu um presente, você recebeu um elogio, você se alegra. É algo de fora produzindo algo dentro de você. Não tem nenhum problema com isso. Mas esta não é a alegria do Senhor. A alegria normal, a alegria natural, ela é consequência. E a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é o mover do Espírito dentro de mim. Independente do que está à minha volta. E diferente da alegria natural, a alegria do Senhor é transformada em uma força no meu homem interior para eu alterar o que está à minha volta. A alegria do Senhor, ela nasce no meio do caos. A alegria do Senhor, ela nasce no meio da destruição. A alegria do Senhor, ela nasce no meio da guerra. A alegria do Senhor, ela nasce quando eu olho a minha volta e está tudo destruído. E Deus diz, transforma isso, muda isso. Eu digo, meu Deus do céu, está tudo destruído. O Espírito Santo começa a produzir dentro de mim uma alegria tão grande. Esta alegria é porque eu começo a ver pelos olhos da fé o resultado daquilo que Deus me desafiou a fazer. Eu não ando pelo que eu vejo nos olhos humanos, eu ando pelo que eu creio. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma missão. Eu meto os meus olhos no resultado desta missão. E porque eu meto os meus olhos no resultado desta missão, a missão cumprida se torna uma realidade dentro de mim. E a visão da missão cumprida começa a produzir uma alegria dentro do meu coração, que se transforma em força. E esta força começa a brotar em mim. E eu começo a alterar aquilo que está fora de mim, ajustar o que está fora de mim com aquilo que está dentro de mim pela visão que Deus me deu. É a fé de Deus. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Deus no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Deus não ficou, ai, treva, que treva mais escura, treva. Deus abre a sua boca e diz, haja luz. O que é que Deus faz? Aquilo que está dentro dele, ele traz para fora através de uma declaração. E a Bíblia diz que quando ele libera esta palavra, o Espírito toma a palavra, e quando o Espírito e a palavra se unem, a luz começa a nascer. A alegria do Senhor vai produzir força dentro de você. Não fique esperando coisas de fora para poder estimular você. Nós vivemos uma geração de igreja, nós vivemos um tempo de igreja que depende de estímulos externos. Nosso louvor é por estímulos externos, nossa adoração é estímulos externos. Nós para cantar palma, para cantar o Senhor, para bater palma, para louvar a Deus, é obrigado a ter uma pessoa lá na frente suando, se esgoelando. Irmão, levanta a voz, irmão, levanta a mão, irmão. Um monte de estímulos externos. Por quê? Está tudo morto, corrompido aqui dentro. Que alegria do Senhor, eu olho a minha volta. Uau!
Esse texto, esta declaração, nasce quando Esdras e Neemias são desafiados a restaurar Jerusalém destruída. Quando o povo vê o templo que foi reconstruído, o povo que vinha dos dias do templo de Salomão, quando vem aquele templozinho sofrido de Esdras, o templozinho parecia mais uma chopana, comparado com a glória do templo de Salomão, o povo desanda a chorar. O povo desanda a chorar. Esdras diz assim, não chore não, minha gente. Alegrem-se. Olha o tanto de trabalho que a gente tem. Olha o tanto de coisa que a gente tem para fazer. Aí ele diz, por que vocês precisam se alegrar? Ele diz, comam gordura, celebrem, façam uma festa. Mas está tudo ruim. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós passarmos a nos lamuriar, nós vamos ser enfraquecidos. E enfraquecidos, nós não conseguiremos construir aquilo que o Senhor colocou como um desafio diante de nós. Nasce dentro de você. Qual a visão que Deus te deu? É esta visão que vai te alegrar. Esta visão que vai te alegrar. Aleluia! Por que Jesus suportou a cruz? Porque ele tinha uma visão do fruto do seu penoso trabalho. Uau! Ele foi de cabeça erguida para o Calvário. Que coisa, não? Jesus está ali diante de Pilatos. Pilatos olha para ele e diz assim, tu não te defendes? Não sabes que eu tenho poder para te soltar ou poder para te prender? Ele olha com aquele olhar majestoso para Pilatos e diz, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se o Pai que vive não tivesse te dado. Uau! Está na cruz entre dois ladrões. Depois de muito zombarem dos ladrões, olha para mim assim, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Em nenhum momento ele duvida de quem ele é. Em nenhum momento ele duvida de onde ele vai chegar. Em nenhum momento, meu Deus do céu, se ele se deixasse consumir pela visão que estava à sua volta, a sua visão natural, preso, chicoteado, crucificado no meio de ladrões, abandonado, traído, o pai virou as costas para ele, mas quando aquele ladrão diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que visão! Que visão extraordinária! Por nenhum momento ele perde a visão do que o pai havia dado a ele como promessa. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Olha o que é que vai dizer no versículo 7 do capítulo 1 de Josué. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Tem coragem, esforça-te, seja corajoso. Seja corajoso, seja diligente, seja corajoso. Joga fora esse medo, joga fora essa frouxidão, enxuga essas lágrimas, levanta a cabeça, para de lamúria. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Deus que fez a promessa a Moisés fez a você também. O Deus que fez a promessa a Orlando fez a você. O Deus que fez a promessa a Abraão fez a você. O Deus que fez a promessa a Paulo fez a você. Deixa de loucura. Para de se lamuriar. Deus não é mais Deus de Abraão do que ele é teu Deus. Deus não é mais Deus de Moisés do que ele é teu Deus. Deus não é mais Deus de Josué do que ele é teu Deus. Levanta-te. Olha para o Senhor. Seja corajoso. Ah, pastor. Mas o Senhor não sabe o desafio que está diante de mim. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força e somente os valentes se apoderam dele. Servir a Deus é um ato de coragem. Viver já é um ato de coragem. Viver é um ato de coragem. Servir a Deus é uma coragem muito maior ainda. Não temas. Você sempre será encorajado pelo Senhor. Você sempre será encorajado pelo Senhor. Nunca espere que no meio de uma guerra, Deus vai aparecer para você para dizer, tadinho, bichinho. Ô meu filho, tá bom, vamos. Eu vou tirar você daqui. Vamos para casa. Sabe quando é que Deus vai fazer isso com você? Never. Nunca. Elias, com medo de Jezabel, debaixo desses confrontos de Jezabel, entra dentro de uma... Eu disse que hoje não é pregação, é conversa. Faz de conta que tá só a gente aqui. Entra numa caverna, pede para morrer. Deus aparece para mim assim, que fazes aqui, Elias? Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, ficou só eu. Deus disse, tem uma multidão, 7.000, 10.000, sei lá quantos é, que não se dobrou. Levanta. Levanta, unge fulano, unge Beltrano, unge o rei de ali, unge o rei de acolá, unge fulano e unge Eliseu para te substituir. Deixa de moleza, tem muito trabalho para fazer.
Para de se lamuriar, sai dessa caverna. Sai desta caverna de desânimo. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última Coca-Cola do deserto. E a última Coca-Cola do deserto deve ser horrorosa, quente que dói. Você não é a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote é toda quebrada. Ninguém quer. O Senhor chega para mim e para você hoje para dizer, olha, deixa de lamúria. Deixa de fricote. Deixa de moleza. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Tira os olhos das ameaças do inimigo. Tira os olhos das palavras de incredulidade. Tira os olhos dos relatórios derrotistas que fazem, que o diabo faz chegar até você. Tira os olhos disso, não dê ouvido, concentra-te em Deus e na sua palavra. Não ouça, tapa os teus ouvidos para aquilo que o diabo diz. Fecha os teus olhos para aquilo que ele quer te mostrar. E olha para o Senhor e seja transfigurado. Deus não vai mudar de ideia. Oh, Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia. E Ele não é irresponsável e não te colocou em nenhuma guerra para a qual você não esteja preparado para vencê-la. Deus não vai tirar você dessa batalha. Hello? Deus não vai tirar você desta batalha. Deus vai enviar reforço. Deus vai enviar renovo, Deus vai enviar armas, mas tirar você não vai. Deus é daquele tipo de general que não tira soldado covarde do meio da batalha. Deus manda reforço, mas você vai ter que vencer. Deus vai mandar reforço, mas você vai ter que vencer essa guerra. Você vai vencer. Eu, em nome de Jesus Cristo, lhe proíbo de sair desta batalha. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe proíbo de perder esta guerra. Em nome de Jesus Cristo, você está proibido de fracassar. Aleluia! Me lembrei agora de Lutero. Quando no meio da reforma protestante, Frederico, seu amigo, manda uma carta para Lutero dizendo, estou muito doente, corra, venha me socorrer, porque eu estou à beira da morte. Lutero manda um recado para ele de volta e diz, eu te proíbo de morrer. Preciso muito de você. Eu te proíbo de morreres. E diz a história que ele não morreu, se recuperou. E Lutero ainda disse, você só morre depois de mim. Eu te proíbo de morrer antes de mim. Deus não vai me deixar sozinho nessa guerra. E diz a história que ele só morreu dias depois que Lutero morreu. Pois bem, eu te proíbo de saíres desta guerra de cabeça baixa. Eu te proíbo de seres derrotado nesta batalha. Eu te proíbo de abrires mão do chamado que Deus tem na tua vida. Eu te proíbo de retrocederes nesta guerra. Você só sairá dela com a coroa da vitória nas suas mãos. Você só sairá dela para entrar em guerras maiores ainda e vencê-las todas, porque o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Não temas, não temas, não temas, não temas. Olha o que é que ele vai dizer. Volte para Gênesis 15. Volte para Gênesis 15, capítulo 15, versículo 1. Não temas por quê? Eu sou teu escudo. Eu sou teu escudo, eu sou teu escudo. Irmãos, eu acho essa palavra espetacular. Eu sou teu escudo. Para alguém tocar em você tem que passar por cima de mim. É isso que Deus está dizendo. Já imaginou que é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Yahvé, o Criador, chegar para você e dizer, eu sou o teu escudo. Entre ti e os teus inimigos eu me coloco como uma muralha. Eu quero ver quem passa por cima dele. Eu quero ver. Venha, venha. Se atreva. Se amostre. Uau! Eu acho isso tremendo, porque ele não diz assim, vou colocar um anjo para te guardar. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Uau, 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 uau. Sabe o que é que você tem nesta guerra? Proteção. É mentira do diabo que ele vai destruir você. É mentira do diabo que ele vai vencer você. Ele é mentiroso e pai da mentira e jamais disse ou dirá a verdade. É mentira dele. Ele sabe que ele não pode tocar em você. Ele sabe que ele não pode destruir você.
Por quê? Não é por causa de você, é por causa do escudo que está na sua frente. É por causa da proteção que está à sua frente. Quem vai adiante de você é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai adiante de mim. Aleluia. Agora cuidado, não saia do lugar da proteção. Porque se você sair do lugar da proteção, você se torna vulnerável. O escudo está lá. Eu sou o teu escudo. Olha o que diz o Salmo de número 3. Salmo de número 3. Que promessa espetacular. Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus aí. Diga um amém, um aleluia. Salmo 3, versículo 3. Diz assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo. Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. O Senhor é o teu escudo. O Senhor é a tua proteção. O Senhor vai adiante de você. Uau, eu me imagino, né? Quem vai na tua frente? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi tinha essa consciência quando vai enfrentar Golias. Golias vem com escudo, com espada, com lança, com tudo. Davi vai com uma baladeirazinha, um estilinguezinho na mão. Golias olha assim: só por acaso um cão para tu vires contra mim com um pau e uma pedra? Davi olha e diz assim: tu vens contra mim com escudos, com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos a quem tu afrontaste. Sabe o que Davi está dizendo? Golias, o que tu não vês e o que tu não sabes é que entre mim e ti está um escudo todo-poderoso, o Rei eterno e imortal, El Shaddai, o todo-poderoso. Ele vai adiante de mim. Ele vai à minha frente. Agora, se você tira os olhos dele, se você, ao invés de olhar para o teu escudo, você começa a olhar para o teu inimigo, se a visão do teu inimigo toma todas as tuas forças, você começa a ser minado por ele. Você começa a ser sugado por ele. Você começa a ser enfraquecido pela visão do inimigo. Porque ao olhar para o inimigo, você tem consciência de você e da sua fragilidade diante do adversário. Quando você olha para o Senhor, você tem consciência de você? Sim, mas você tem consciência da grandeza do Deus que te protege. Ao olhar para o Senhor, você é transfigurado de um degrau de glória a outro. Ao olhar para o Senhor, você percebe o nível de proteção que você tem. E o inimigo? Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É Ele que vai fazer tudo acontecer. Você tem proteção. Você está protegido. Nesta peleja, você não tem que pelejar. Descansa. Descansa em Deus. Concentra-se em Deus. Ele é tua vida, Ele é teu tudo. Você já morreu. Ei, você já morreu. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Ele é a minha proteção. Ele é o meu guarda. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu não estou vulnerável às coisas que vêm contra mim. Eu tenho proteção. Jesus disse: olha, vocês vão pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Nada, absolutamente nada, vos causará dano nenhum. Mas estes homens que viveram nesta dimensão de proteção, eles também viviam na dimensão da dependência do Senhor e da consciência de que o Deus que ele servia era tudo para eles. Eram homens que estavam prontos a morrer pelo Senhor. Porque eles sabiam que, na verdade, morrer foi a primeira coisa que eles experimentaram no dia em que eles se encontraram com Jesus Cristo. Jesus se tornou tudo. Ele é a minha proteção. Ele é a minha proteção. Quando Estevão, o primeiro mártir, estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ao olharem para ele, viam seu rosto como o rosto de um anjo. E quando ele levanta os olhos para o céu, a Bíblia diz que ele olha e diz assim: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé no trono, olhando e dizendo: fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas ele estava sendo apedrejado, mas ele estava sendo morto. Era, tombando na terra e sendo recebido com honrarias no céu. Aleluia! Morrer é lucro, viver é Cristo. Eu tenho proteção. Nada vai acontecer comigo. Nada vai acontecer com você. Você sabia que absolutamente nada tem autoridade sobre a sua vida? Deus me deu uma lição uma vez tão grande. Tão grande. Há anos atrás, alguns anos atrás, uma ovelha muito querida, muito preciosa, foi acometida de um câncer.
E eu acompanhei durante anos o seu sofrimento e a sua luta com aquela doença. Toda a igreja acompanhou, toda a igreja se mobilizou. E foi muito difícil. E eu lembro de um dia, os médicos deram a ela alguns meses, se não dias de vida. Mas ela suportou durante 2 anos aquela luta. Uma mulher de fé, uma adoradora, uma amiga, além de tudo, uma grande amiga que Deus me deu. E eu lembro que um dia eu estava orando e combatendo aquele câncer e dizendo que ele não tinha autoridade de levá-la, que ele não tinha autoridade de tirar a vida dela, e brigando com aquele câncer. E o Senhor chegou para mim e disse: quem disse que o câncer tem autoridade sobre a vida dela? Ela só partirá quando eu chamá-la. E quando eu chamá-la, você não vai dar essa autoridade e essa glória ao câncer. Quem a levou fui eu. E ali eu aprendi uma lição. Todos os meus dias estão contados e escritos no livro do Senhor. Não sei quantos dias eu viverei nesta terra, não sei quanto tempo eu viverei nessa terra, não sei qual é a ferramenta que Deus vai usar para me levar desta terra. Mas eu sei de uma coisa: não foi uma doença que me levou, não foi uma bala que me levou, não foi um corona que me levou, não foi um câncer que me levou. Quem tem autoridade de me chamar de volta a casa é o meu Senhor, é o meu Deus. Ele pode usar o que Ele quiser. Como Ele usou para levar Estevão, Ele levou o apedrejamento. Ele usou a forca para levar outros. Ele usou a fornalha para levar outros. Feras foram instrumento para levar outros. Mas todos estes homens partiram desta terra louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque foram encontrados dignos de sofrer pelo Senhor e estavam partindo para chegar na casa do Pai. Quando o apóstolo Paulo caminhava para ser degolado por Roma, ele nunca deu glória a Roma. Ele nunca disse que Roma eu estava matando. Ele nunca deu este louvor a Roma. Ele disse: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, estou indo. Para onde, Paulo? Enfrentar a fúria de Roma? Enfrentar a guilhotina romana? Não, eu estou indo receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Aleluia! Roma achava que estava matando Paulo, mas Paulo sabia que Roma não estava matando. Era Deus que o estava chamando. Roma era apenas um instrumento para a realização do propósito do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não tem o controle da tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: a doença não tem controle sobre a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: nada tem autoridade sobre você. Uma vez se disse, 2 vezes eu ouvi: o poder pertence ao meu Deus. Tudo, até Satanás, do fim ao cabo, é apenas um agente para realizar os planos do Deus Todo-Poderoso. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio num Deus soberano. Eu creio num Deus que usa até o diabo para realizar os seus planos. Deus usou Satanás para levar Jó a um nível maior de revelação de quem ele era. Satanás pediu permissão a Deus para cirandar Jó, para triturar Jó, achando ele que estava adquirindo vantagem sobre Jó. Deus deixou, e no final, Satanás foi o instrumento para levar Jó a um nível maior de revelação de Deus. Jó termina dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quem foi que produziu este nível de crescimento na vida de Jó? Quem levou Jó a este nível de crescimento? O diabo. O diabo. Pastor, ou foi? Foi. Lembro-me de uma... Você tem proteção. Lembro de uma história. Não sei se isso é verdade, mas eu ouvi, achei tão interessante. De um cara, uma irmãzinha, pobrezinha, passando por necessidade, né? E o povo foi fazendo uma campanha para pedir ajuda para a irmã, num programa de rádio. E um cara, metido a gaiatinho, incrédulo, quis brincar com ela e disse: eu vou fazer uma compra de tudo que ela precisa e vou levar lá na casa dela. Ele pensou. E quando ela perguntar quem é que mandou isso, eu vou dizer: foi Satanás. E ele passou no supermercado e comprou de tudo. Mas comprou, fez uma compra que dava para vários meses. E levou na casa da irmãzinha. Chegou lá, bateu palma: ó de casa. A irmãzinha saiu.
aquela crente de verdade. Ah, eu trouxe aqui, olha, para quando abriu, e ela, glória a Deus, aleluia. Ele já estava incomodado com aquilo. Aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e botando as compras para dentro de casa, e botando as compras para dentro de casa, e botando as compras, e encheu a despensa. E o cara incomodado porque ela não perguntava quem mandou, ela não perguntava quem era que tinha dado tudo aquilo. E quando ele viu que ela não ia perguntar mesmo, ela olhou para ele assim, mas a senhora não vai nem perguntar quem é que mandou tudo isso? Ela olhou e disse assim, não, meu amigo, não faz diferença, porque quando meu Deus manda, até Satanás obedece. Quando meu Deus manda, até Satanás obedece. E ele quebrou a cara. Pois bem, você tem proteção. Você está guardado, você está protegido pelo Deus Todo-Poderoso, e agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória, e ponto, e acabou. E onde é que tudo isso vai me levar? A uma coisa chamada recompensa. Olha o que é que ele vai dizer no capítulo 15 ainda de Gênesis, no finzinho do versículo 1, o teu galardão será muito, muito grande. Olhe para a recompensa. Deus tem recompensa para você. Nossa leve e momentânea tribulação não dá para se comparar com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Volta lá para Hebreus, capítulo 11. Estamos caminhando para o final da nossa conversa de hoje. Hebreus, capítulo 11. Olha o que é que vai dizer o autor dos Hebreus nesse discurso tremendo sobre fé. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. Deus tem recompensa para você. Deus tem galardão para você. Deus tem presente para você. Olhe para isso. O que é que te espera? Suporte as aflições. Olha o que é que diz o versículo 26 ainda do capítulo 11, versículo 26. Teve por maior riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Falando de Moisés. Porque tinha em vista a recompensa. Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Jesus suportou a cruz porque viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Olha para o que Deus te prometeu. Há um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Há um processo entre o que Deus me falou e eu chegar lá. Há um processo doloroso. Filho só vem à luz com dores de parto. Mas pergunta qual é a mãe que ao ter o filhinho nos braços quer devolver ele ou não o quer mais. A alegria de ter o filho nos braços faz com que ela suporte a dor de pari-lo. Olhe para a recompensa. Olhe para a recompensa. A alegria de uma mãe é descobrir que está grávida. Mal sabe ela os desconfortos que ela vai suportar durante os 9 meses e na hora do parto. A dor que vai ter que suportar. E daí, o que é que ela está olhando? O filho que ela vai criar. O filho que ela vai ter. O filho que ela vai cuidar. A recompensa. A recompensa. A recompensa. Deus tem recompensa para você. E eu quero encerrar lendo um texto que está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 58. E com este texto eu encerro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Seja firme, seja constante. Saiba que o seu trabalho em Deus não é em vão. Nada do que você fez, nada do que você está fazendo é em vão aos olhos do Senhor. É em vão para você, é em vão. Aquele que se aproxima de Deus, creia. Ele é galardoador, ele é recompensador. Deus tem recompensa para você. Deus tem recompensa para a sua vida. Deus tem recompensa para o seu trabalho. Creia nisso, em nome
de Jesus e viva nesta dimensão. Eu queria abençoar você, orando a Deus para que Ele traga sobre você estas 3 marcas nesta meditação de hoje. Primeiro, encorajamento. Encorajamento. Seja encorajado, seja fortalecido, seja renovado. Tenha consciência de uma proteção sobrenatural sobre você. Você tem um escudo. Deus não te lançou à mercê da tua própria sorte. Deus não te deixou à mercê das circunstâncias. E a recompensa de Deus para a sua vida. Absolutamente nada, nada, nada está fora do olhar do Senhor. Como eu falei, o apóstolo Paulo, quando ele parte desta terra, ele diz: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, vou receber a coroa. Vou receber a coroa. Ele não saiu daqui para nada. Ele não enfrentou aquela guilhotina para nada. Um dia, os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, e nós que deixamos tudo por ti? Jesus disse: nenhum homem que tenha deixado casa, pai, mãe, amigos, famílias, por amor a mim e do meu evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta terra, com tribulação, e no porvir a vida eterna. A recompensa de Deus para você. Não desista, não recue, não abra mão, não troque as bênçãos de Deus, que são eternas, por um prazer momentâneo, por algo temporal. Não abra mão do que Deus tem para você por causa de algo que vai te trazer um prazer de um momento. Creia. Aposte naquilo que é eterno. Viva em função do que é eterno. A nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com a alegria que nos está proposta. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos neste planeta de passagem. Isso aqui, nós estamos com uma missão: saquear o inferno e povoar o céu. Anunciar a este mundo em trevas que Deus em Cristo estava reconciliando consigo todos os homens. Anunciar que há salvação. Arrancar o maior número de pessoas possível das garras de Satanás. Temos uma missão, temos um chamado, temos uma vocação, mas nós não somos daqui. Não deixe que nada desta terra encha os seus olhos ao ponto de você trocar a sua herança bendita pelos prazeres que este mundo nos oferece. Tudo acaba aqui. Tudo fica aqui. A recompensa nossa está na glória. Não sirva a Deus pelos aplausos dos homens. Não sirva a Deus pelos elogios dos homens. Não sirva a Deus por dinheiro. Não sirva a Deus por nada que possa vir desta terra. Sirva a Deus por amor a Deus. E a recompensa virá de Deus na sua vida. Pai, eu oro pelo meu irmão. Eu oro pela minha irmã. Eu oro por aqueles que estão cansados, no furor da guerra, no meio da batalha. Senhor, que venha encorajamento sobre ele nesta noite. Que venha força sobrenatural sobre ele, sobre ela nesta hora. Que ele seja renovado no seu homem interior. Senhor, aquele que acha que não vai suportar, que as guerras são maiores do que ele pode vencer, traz a ele a visão de quão protegido ele é. Que tu és o seu escudo. Assim como Eliseu orou por Geazi, para que os seus olhos de Geazi fossem abertos quando o exército inimigo cercava a montanha onde ele se encontrava. E os olhos de Geazi se abriram e ele viu carros de fogo, cavaleiros de fogo em volta do monte. Senhor, que os olhos do meu irmão e da minha irmã se abram para perceber o nível de proteção que tu já enviastes sobre a vida dela. Eu oro, Senhor, para que todo medo desapareça. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento derrotista seja derrotado agora. Eu oro, Senhor, para que os olhos do seu Espírito sejam abertos, que as escamas caiam, que a cegueira caia. E o meu irmão
contemple a Ti como escudo e como a proteção. Senhor, se meu irmão se sente injustiçado, não reconhecido, Senhor, revela para ele que Tu és galardoador daqueles que Te buscam, que a recompensa não está na mão dos homens, a coroa não está nesta terra, está nas Tuas mãos, ó justo juiz. E Tu darás naquele dia a todos nós. Nossa recompensa está do outro lado. Nossa recompensa está em Ti. Eu oro pela vida de cada um nesta hora. Eu oro para que venha, Senhor, consciência de renovo, consciência de proteção, consciência de recompensa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Eu oro, Senhor, por cada dizimista. Eu oro, Senhor, por cada ofertante. Eu oro, Senhor, por cada dízimo e cada oferta trazido à Tua casa para a manutenção da Tua obra, em cumprimento da Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que os celeiros do Teu povo sejam abastecidos. Eu oro, Senhor, para que venha o pão. Eu oro, Senhor, para que venha a provisão em todas as áreas. Eu oro, Senhor, para que a Tua boa mão provedora se estenda sobre a vida, sobre a família, sobre a casa de cada um. Eu abençoo cada dízimo, eu abençoo cada oferta que é depositado neste dia na Tua casa, que é trazido na Tua casa como um reconhecimento de que tudo que nós temos vem das Tuas mãos. Tudo provém de Ti. Eu abençoo estes dízimos, eu abençoo estas ofertas, eu abençoo as mãos que o trouxeram, eu abençoo a Tua igreja, que haja provisão, que haja fartura, que haja abundância na Tua casa. Eu abençoo o Teu povo dizendo que Yahvé vos abençoe e vos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que bênção, que glória. Não se esqueça que amanhã nós temos 2 momentos de culto. Primeiro o South End, que começa às 4 horas. Depois às 5h30 eu estarei aqui de volta, na graça do Senhor, para compartilhar, continuando o nosso estudo no livro do Apocalipse, estudando mais uma igreja, as lições que nós devemos aprender com mais uma das igrejas da Ásia Menor. Espero por você, espero pela sua família, espero pelos seus amigos. Não deixe de compartilhar estas lives, não deixe de compartilhar estes vídeos. Você vai encontrar também no YouTube, você vai encontrar essas mensagens, nós colocamos durante a semana, para que outras pessoas possam receber, possam ser abençoadas através desta palavra que tem alcançado tanta gente, que tem trazido alimento a tanta gente. Seja você um canal, seja você um instrumento de levar esta mensagem aos 4 cantos da terra. Você que é dizimista, você que é ofertante, aqui estão os dados da conta, onde você pode depositar o seu dízimo, depositar a sua oferta, semear nesta obra, semear dentro deste ministério. E eu tenho certeza que o Senhor fará multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Amém? Deus abençoe a cada um dos amados. Tenha uma noite de sono restaurador. Deus renova suas forças. Não se esqueça de orar por nós. Lembre-se da minha vida nas suas orações, para que Deus nos sustente, Deus nos guarde. Sim, também no Instagram da igreja, nós temos lá também as mensagens. Ou seja, todas as mídias sociais, você vai ter palavra para alimentar durante este tempo em que nós ainda estamos fazendo nossos cultos online. Espero em Deus que brevemente nós tenhamos também nosso culto presencial, mas por enquanto nós ainda não temos a liberação dos ingleses para usarmos o templo para fazermos os nossos cultos. Assim que nós tivermos, nós comunicaremos aos irmãos e também faremos o nosso culto presencial, sem deixar de levar a mensagem através da internet, para que outros tantos que têm sido alimentados por esta palavra possam continuar sendo alimentados. Saudade de todos também, saudade, muita saudade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom!